Yo, Youtuan, vou estar aqui no próximo episódio do Barbecue Graffiti Files para o canal Spray Report. Fiquem atentos. Check it. Welcome. This is Spray Report with the artist Boas pessoal, estamos aí de volta, Spray Report, Barbecue Graffiti Files, mais uma vez, Mano Curtis daquele lado, eu sou o Reps e hoje temos connosco o grande Youtuan, mais conhecido como Dé para os amigos e a comunidade, um grande responsável aí pelo início do movimento de graffiti. Quem estava lá sabe exatamente que este homem faz parte exatamente de hoje em dia termos um grande boom. E vamos estar aí com ele hoje, uma pintura a acontecer, vamos ter aí convidados e uma entrevista para conhecerem um pouco mais o grande artista.
Bem, pessoal, hoje temos convidados o Belos, um artista também de grafite e que também fazem uns trabalhos de maquetes também muito bons em Portugal. Temos também connosco o Adilson, também um grande influencer aí em muitas atividades, tanto de grafite como de música, sim senhora. Pá, e vamos continuar aqui a nossa conversa aqui com o Dé, com o Yud, nosso artista convidado. Pá, lembro-me de ver muitas pinturas tuas em Carcavelos. Aquela parede é um ícone hoje em dia. Quando é que vocês começaram a pintar ali e porquê, por que razão, como é que conseguiram também aquela parede? Consegues-nos explicar um bocado? Aquela parede é a parede que estás a falar, é a parede de Carcavelos, não é? Tipo, basicamente eu comecei a pintar naquela parede porque eu fui estudar para aquela escola. Eu vivia em Tires, onde é o Herói de Tires. Não era Tires, eu vivia ali num bairro que era o bairro do bairro de Além das Vinhas. E pá, e a ligação ali entre o meu bairro e a praia era uma avenida. Na altura não havia autoestrada, não havia nada, era tudo mato. E a gente fazia sempre este circuito, não é? E eu conheci a escola quando fui para lá estudar. Entretanto fui viver para a urbanização. A minha família mora agora, que é Checos, que estava em construção no início e é ao lado da escola secundária de Carcavelos. Eu quando fui para lá estudar descobri que havia um núcleo já de jovens que já faziam peças já com alguma qualidade. Pronto, e foi a partir daí que a minha ligação, que eu já vinha do Greve, do sítio onde eu vinha, se tornou mais forte, porque depois encontrei um núcleo de pessoas que me deram mais força. Isso foi em que ano? Pá, eu acho que fui estudar para aquela escola em 90, salvo eu. Pá, em 90. Começaste a pintar em que ano? Pá, eu comecei a dar uns tags, salvo erro, pá, aí aos 10 anos. Mas pintar, eu classifico o meu ano como 88, foi aquele ano que eu fiz aquela peça de cor, sabes? Okay. Aquela cena já mais estrambólica, mas mais... O que é que escreveste? Acho que até foi tipo acho que até a primeira cena que eu fiz, eu acho que até foi um H, que acho que era um H de hip hop, estás a ver? Uma cena assim só mesmo tentar perceber, estás a ver? Okay. Fazer uma cena com cor. Pá, uma cena boa amadora, tipo, é normal, né? É o início. Não tens ninguém para te explicar nada, vês nos vídeos, nos filmes e a coisa, tipo, ok. Meus irmãos mais velhos também faziam aquelas festas de garagem, sabes? Só eles é que entravam lá, puto, fica à porta, tumba, estás a ver? Tipo, eles já tagavam, já decoravam aquilo com escrituras, não sei o quê. Festas de garagem, rock, festas de rock, era assim. Bola de Space. Falaste nos teus irmãos, sei que eles foram uma influência para ti. Queres falar sobre isso? Pá, basicamente a influência dos meus irmãos começa um pouco com o meu irmão mais velho, que é o Lito, que tu conheces. O meu irmão pintava bastante, então ele, antes na altura, eles tinha que se inventar tudo. Se querias uma prancha de skinny, tinhas que cortar madeira e tinhas de ser tu a pintar, tinhas de ser tu a envernizar. Pá, e basicamente o meu irmão Lito era esse gajo que
fazia essas cenas, era ir para a praia, uma coisa. Até lembro-me uma prancha guarda louca de skinny que ele fez, que era com o desenho dos White Snake, na altura era batia, né? White Snake, aquela cobra assim enrolada na gaja e não sei o quê. Pá, eu achei aquilo fantástico. Pronto, eu também na creche já pintava, não é? Já fazia as minhas cenas e o meu irmão foi o meu primeiro influenciador. Faraó Breakers era cru de break. Isso foi em 84, quando houve a explosão do breakdance em Portugal e no mundo, com o lançamento do filme Breakdance, o Breakdance 1, 2, o Electric Boogaloo, essas cenas todas. Eles criaram um crew, ou seja, era pessoal de Tires, com o pessoal do bairro Além das Vinhas, que era onde eu morava, e o pessoal das Marianas, do antigo bairro das Marianas. Então eles juntavam-se e fizeram um crew que era o Faraó Breakers. E eles já levavam uma cena muito a sério, porque na altura foi a primeira manifestação de hip-hop em Portugal, foi o breakdance. Ok? Pronto, claro que havia já pessoal que se calhar já dava umas rimas, mas o breakdance foi o boom. Qualquer gajo rico, pobre, azul, castanho, verde, dançava breakdance. Tinha que dar a cobra, estás a ver? Não interessa. E eles já tinham um patrocínio. Eles tinham um patrocínio numa loja em Cascais que patrocinava, que depois faliu porque houve uma grande inundação em Cascais que arruinou bastantes lojas naquela altura. E a loja que eles tinham patrocínio foi ao charco. Casa do Mal, das Calvas. E eles, entretanto, que era a Faraó, exatamente, é por isso que eles chamavam-se Faraó Breakers. Eles eram patrocinados por essa loja e então já usavam o término, aqueles ténis de marca e tinham até um equipamento de fato treino já com um logotipo nas costas e tudo. E chegaram a fazer uma festa de ano na RTP. Okay. Foram lá dançar. Pá, eles coisas, depois havia battles no Visage. Do outro lado, na Costa da Caparica, havia em Cascais battles, eles depois juntavam-se e faziam battles com outros bairros, estás a ver? Okay. E era assim. E naquela altura era qualquer coisa, naquela altura já, mas é engraçado que eu acho que naquela altura o breakdance era muito mais forte do que é agora, independentemente do que o mainstream que há. Eu acho que porque na altura havia mesmo battles, ias à discoteca mesmo, what the fuck, entravas aquela merda, era New York, era mesmo tipo, não estamos cá para brincar, era mesmo. E não havia cá merdas de se juntar e coisa, era mesmo. Mano, vamos arrebentar, os gajos iam mesmo equipados, man. Na altura não estava a bater os ternos Sancho, estás a ver? Sexta-feira. Mas, os sexta-feira, man, os gajos era coisa, mas eles eram patrocinados por grandes marcas, pela Faraó e o caraças. Pronto. E a cena começou aí. Os próprios filmes de grafite, de breakdance, tinham cenas de grafite, que é normal. Pá, e aí começou assim a despertar aquela cena. Pá, havia a cena do rock, bem, depois de repente levas assim uma cena bué multicultural, bué tipo da rua, sabes? Sem um bocado sem comando, estás a ver? Sem uma cena meio, é para ali, não, era uma cena tipo. Gajos a rascarem paredes, gajos a rodarem com a cabeça, gajos a fazerem tchuca-tchuca. Gajo a fazer e a fazer a beatbox, aquela merda tipo, culturalmente, nem é africano, aquela era uma merda mesmo multicultural. Nos Estados Unidos aquilo era branco, azul, porto-riquenho, estás a ver? E isso foi a despertar, e pronto, e eu como vi hoje a fazer as cenas e os tags, não sei o quê, também, puto. Que também era a cena do skate, tinha aquele skate plástico, sabes, aquele agora é moda, linhas de plástico à volta. Não, esse ainda não existia, era mesmo aquele aquele do speed, então a gente andava lá no bairro a fazer slalom, E era as banheiras competições, também. não havia ainda nada disso, era mesmo tipo slalom, era com o pé e com coisa, era metíamos umas merdas na estrada. Foi assim, basicamente era uma cena urbana, Foi 84, 85. Só internet
Não havia. Lembrem-se disto. Já. Pá, não Era havia- muito mais difícil a informação chegar cá. Não havia internet e era muito raro ver filmes, porque normalmente o que havia, acho E era eu, preto e salvo branco erro, ainda, primeiro Beta. canal. Não, nem o Beta, Beta ainda yeah. existia. VHF, VHS. já, era o que a gente via, era mais ou menos isto. E era ainda aquelas televisões que tinhas que ir lá com o Ah, botãozinho e regular. Provavelmente o MTV e o Raps, mas acho que o MTV e o Raps já, ainda veio já, depois, já veio muito mais depois. Portanto, imagina, não havia Veio a cena informação. do Beavis and A única informação que nós tínhamos era ir ao local. Olha, vai haver uma no Visage. Bota, Botas lá. como é que vamos para o outro lado? Vamos de barco, vamos de. Não, olha, não sei, o pessoal ia lá. E como é que vocês sabiam da Metal? Welcome. This is Stray. Como é que eras boca a Man, boca? Era Amigo boca a boca, daquele, já, do já. outro, não é? Eu acho que eles próprios na discoteca combinavam a barrel para o fim de Ou semana. havia a partilha também de mandarem cartas para Não havia nada, aquilo era assim, tipo, havia o picance. Mano, aquilo havia um picance, espera aí, eu para a semana vou treinar porque eu quero cá desforrar esta merda. O grafite, basicamente, isso não quer dizer que o grafite não tenha existido no resto do país, como a Almada, que é um ponto muito forte do grafite, mas o que acontece é que, Seixal. Seixal, a Zona Sul, o que acontece é que em Carcavelos a cena começou a acontecer com mais power, porque a própria escola secundária de Carcavelos, a direção da escola, que já passaram quase 20 e tal anos, quase 30, continua a apoiar e deixar pintar. Ou seja, os primeiros grefes na escola começaram lá dentro. Ok? As primeiras grandes peças do Wise e não sei o quê começaram, minhas, tudo lá dentro. Quando na altura eu assinava Sol, começaram lá dentro, tudo começou lá dentro. Depois havia o cru do Safari, do Z, do Spin, que são os mesmos primórdios que foram depois influenciados pelo tal Casar, que era um francês, luso-francês, que veio cá e que trouxe a Sprechen Art, e não sei o quê, e eles aí começaram a fazer peças que eu na altura, tanto sozinho, não tinha essa noção, não é? Mas quando cheguei à zona de Carcavelos é que percebi que havia já um grupo de jovens, inclusive o Jam, o Wise, que também já estudava, era vizinho deles, já começava a fazer cenas mesmo, tipo, uau, ok, isto é o que eu vejo, eu nem sabia o que era a Sprechen Art nem nada, estás a ver? Tipo, comecei a ver peças mesmo a sério, characters, não sei o quê, aí é que eu percebi que havia ali um grupo, e depois esse grupo trouxe-me um amigo, também éramos poucos, inclusive o Wise. Foi Mas já que lá eu dava vamos, mais, falaste aí num dos tags, antes de Youth Soul, mas antes ainda houve aí umas brincadeiras com... Há bocadinho falaste no teu primeiro tag, se calhar foi o H, não é? Da cena de O primeiro. Não, o primeiro brincadeira. não. E o primeiro tag? O primeiro tag era XG, nós assinávamos XG, era uma brincadeira nossa, que era chulos enganudos, cena de putos, 10 anos, 15, 12, outros, o meu irmão mais novo tinha 8, estás a ver, éramos putos lá do bairro onde sentávamos, aquilo era a Zona Sul, Zona Norte, nós tínhamos, depois havia só uma estrada, sabes aqueles bairros onde há uma estrada e toda a gente tinha que passar naquela estrada, a gente abancava na Zona Norte e depois havia os putos da Zona Sul e havia ali uma fronteira invisível que parecia aquelas merdas mesmo. Era a porta número 28 com 27. A gente pensava que só nos filmes de Nova Iorque é que isso acontecia, não, lá no bairro que era a maior parte essa divisão, de alentejanos e um grupo de negros que tipo que andávamos, que éramos gangsters, estás a ver? Tipo, passas na minha zona, tens que. Vai. Tipo, mas era cena de Passava putos. um gajo novo e toda a gente a virar ao Man. pescoço. Quem é que... Na nossa cena era assim, tipo, nós como a zona que havia africanos, que era a única família, era a minha, que era a Zona Norte, era a Zona dos Pretos. Que era mesmo assim que se chamava. É o que é? Era assim. Não vamos para a Zona dos Pretos. Porque havia um facto. Hoje somos todos grandes amigos, andamos da escola, mas aquilo era tipo. Zona dos Pretos, Zona dos Gajos. Era um fight. Então a gente controlava a Zona Norte. Então havia um muro baixinho, que era mais todo em tijolo,
onde havia lá uns tags nossos, onde a gente andava de skate, e a gente bancava ali o dia todo, meu. Quando não havia aulas, era ali, era para gozar, era para falarmos, éramos para sei lá, era ali, era aquele Partilhar, mundo, não é? Estarem éramos juntos, dois, claro. Estavas a falar no Wise e isso remete-me para, não é, a lendária crew, PRM, mas antes dessa crew ainda tiveste alguma crew? Não, eu tive PRM? o XG, que era os gigantes, que era uma cena basicamente de skate e de curtir e dar uns tags. XG. Na altura a gente se calhar nem tinha noção que aquilo era o que chamava-se tag. Era a cena mais fácil de assinar, era uma larga. Quando a gente tinha lá na mesa da escola, metia o meu nome. Pá, era assim, estás a ver, ou no quarto. Aliás, eu comecei mesmo a pintar até foi no quarto, que eu vivia num quarto de irmãos, lixo, e o nosso quarto estava todo fodido. Ainda há lá tags do Obey, do Slap, de namoradas, estás a ver? Foram lixando. Stickers, pá, ainda lá bué da tags, sei lá, se calhar até do Ice, não sei, eu sei que o do Obey ainda está lá um lá em cima, depois, tipo no armário, porque é daqueles armários embutidos, bué da tags, bué da autocolantes, bué da gente ia lá, estás a ver? Éramos assim, antes a cultura era isto, a gente partilhava de casa para cá, eu ia para a casa do Obey, ia para a casa do Wise, ia para a casa do Barbosa, ia para a casa do Mosaic, toda a gente ia para a casa de toda a gente comunicava. Uma única pessoa que a gente pudesse conhecer do greve já era mais um, estás a ver? Era outro mundo, era outra realidade. Então, XG, BAC. Ok. A BAC era um crew, eu era skater, sempre fui skater, o Quan, o DJ que depois foi dos Mundo Complexo, eu andava com o Barbosa, o Nuno Barbosa, que é o Mosaic, que na altura não era o Mosaic, era o Mace, depois foi o Liz, depois já foi o Mosaic, éramos skaters, basicamente, e eu era punk, tinha uma banda punk, entretanto já faziam uns MCs com o Dimas e com essas cenas, com 30 paus. Pronto, e a gente e eu introduzi basicamente influenciei um pouco o Mosaic no aspecto de introduzi-lo, porque ele já conhecia o greve, mas não pintado. Conhecia de alguém, mas eu é que o introduzi na pintura, basicamente, da convivência, estás a ver? E a partir daí a gente criou o BAC. Porquê? Porque a gente chamava Bafacu. Era uma cena de putos, era uma cena, nós gostávamos de dar uns peitos e tal, aquela cena de putos. Mano, o Barbosa, claro que vai ver isto e vai dizer, disseste essa merda e caralho. Não, era verdade, éramos chavalos, éramos punks, éramos skaters, e o skate era isto, era irreverência. Não punks, usavam aquelas camisas. Não, mas éramos skaters, éramos irreverentes, e o skate de antes era irreverente, agora não sei se é, mas de antes era uma cena underground. E tanto lidávamos com punks como com rastas, mas as tribos de antes eram mais separatistas. Éramos writers, eras punk. Havia um ou outro que era tudo. Pronto, a gente começou assim. Depois, os PRM foram criados pelo Wise, pelo Noke e pelo Exas. O Exas, entretanto, veio da Inglaterra. Pronto, eles é que criaram, mas nós também éramos poucos. Entretanto, o primeiro núcleo deixou, saiu, estás a ver? E ficáramos nós. Ficou os PRM, que eram eles, e os BAC. E o PRM, o que é que quer dizer? Painting Rake and Mafia, estás a ver? Era os PRM e os BAC, mas como a gente lidava, estávamos sempre juntos, acabamos por ser PRM todos, estás a ver? Foi automático. Basicamente, portanto, és tu, Mosaic, não mais, o Noke, o Obey e o Exas e o Mítico.
Deixa-me só fazer aqui esta pergunta. Há bocado referiste que, como disseste, ainda identificaste com histórias e eu há pouco, quando estavas a tentar, toquei nesse assunto contigo, que adorava imenso os teus characters. Tu, quando começaste a pintar, eu vi que fazias muitos characters, tu identificavas-te como aquela pessoa que tinha aquele skill para fazer os characters? Isso foi natural. Eu reparava que fazias muitos mais characters na altura. Eu era o gajo que preenchia o vazio que não havia no cru. Porque na altura fazer grefe era lettering. Exato, ok? Exato. E só quando nós conhecemos o cru NCA francês, que os gajos faziam já caras reais, estás a ver, Ice-T e o caralho, um gajo que coisa, estás a ver? Mas a minha paixão era Motu. Porquê? Porque eu apaixonei-me pelo Motu, nem foi numa revista aliás, foi a primeira revista que eu me apaixonei mesmo, foi Sprechen Art. E Sprechen Art já vinha bué da merdas do Motu. Pá, e se fores a esfolhar a Sprechen Art, vês os bué da characters do Motu. E depois eu ainda me apaixonei mais porque uma vez numa revista qualquer, tipo estas revistas de fashion, ou essas merdas tipo caras, não sei o quê, apareceu lá um jovem que pintou a faculdade de Belas Artes em França, não sei o quê, e vinham 3 páginas do Motu, cenas que tu, em 90, um gajo estava ainda a começar a minha gaja a bombar cenas. Havia uma distância. Quando é que os gajos veio? Onde é que se vê? Fuck, como é que os gajos fazem esta merda, mano? Estás a ver? Tipo, apaixonei, mano. Mas eu era o gajo que preenchia o vazio no cru. Eles faziam bué de lettering e eu gostava bué de fazer characters. E o que é que acontecia? Havia uma cena bem fantástica a mim, é que eles começavam, enquanto eles faziam tipo a peça deles, eu já ia na quarta. Man, eu pintava com os gajos, está fixe isso aqui. De repente os gajos viravam os costas, já estava a fazer outro, estás-te a passar, não sei o quê, já estava a fazer outro character, de repente apagava e já estava a fazer outro, os gajos passavam-se bem comigo. Tira o pé do acelerador. Era mesmo assim, ainda hoje é assim. Ele pinta comigo e sabe como é que eu sou. Vai a 200? A minha forma de pintar hoje advém muito disso, porque eu fazia uma experimentação constante até fazer uma peça que depois no fundo as canaras não era aquela, mas olha, vamos acabar por aqui. As latas também não eram abundantes como agora. Gostavam a arranjar lá. Não se arranjava também. E caps. Esquece. Espessuras. Qual foi a primeira loja onde... Pá, as primeiras lojas eram, lojas de perfumes, que íamos roubar os caps às perfumarias. Íamos à farmácia comprar agulhas e chamar de drogados, porque a gente para fazer skinnies tinha que cortar a ponta da agulha, meter no coisa, o pote de acetona, estás a ver, para preservar, para não entupir. Exato. E essa era o nosso skinny. A fat cap, cortávamos a parte de baixo, como sabes, o fat Sim, cap, para parte mais abrir o largo, buraco, exato. era coxizato. O nosso sistema era esse, perfumarias, e depois eram fábricas, tipo, havia uma fábrica na Abóbora que os gajos tinham um depósito de restos e vendiam. A gente então vinha de tiros, aqui quase de Carcavelos até à Abóbora, bicicleta, na altura não era estradas que era mato, lá íamos lá, buscar restos. Coisa que eram as bicicletas, as BMX. Era as BMX. As BMX com amortecedor a meio. Era. Jantes de plástico. BMX, com aquela jante, sabes, é que depois aparecia aquela BMX com aquela jante que era tipo 3 jantes, grossa, estrela, era clássico. Então essas lojas é tudo muito antes da Big Pants, não é? Que Foi a Big muito Pants, longe, que era, ainda foi a havia a primeira, não é? Bricobri. A Bricobri, a gente, que na altura era a Bricobri, não era aqui, era a Bricobri, onde a gente comprava latas. Depois os NCA trouxeram-se para a VAR. A primeira lata estrangeira que eu pintei foi esse para a VAR. Os gajos, quando foram pintar no Hall of Fame connosco, Carcavelos, os gajos deixaram boa da latas e ainda me lembro da gente estar a dividir. Isto é para ti, agora escolhe tu. E há metemos assim no chão, para ti. Era este. Eu estava a fazer. Pois, agora és tu. Deve ser enquanto o gajo surra. Já era assim,
aqui, era o peso, estás a ver? Bem precioso. E era tipo. Oh, atenção que esta está escolhida, depois não estava a olhar. É mesmo, porquê? Porque na altura era a tua vez, ninguém dizia não, tu fazias assim mesmo, tipo. Era um de cada vez, não é? Está cheia, Era um de cada vez. esta cor é mais bonita. Esta cor é mais bonita. Essa era a sua primeira escolher ou ficavas sempre a última? Grande Adé, então aqui uma pergunta um bocadinho de revivalismo. Portanto, já ouvimos aqui um bocadinho a tua história, o teu percurso, como é que começaste, falaste aqui um bocadinho da época do VHS, das latas, não é? Do it yourself. Isto aqui remete-me quase como que para um imaginar, quando eu estava em casa a ver aqueles filmes a preto e branco do Eusébio começar a dar toques na bola. E agora já estás o Eusébio a representar a seleção de Portugal. E portanto vou-te fazer esta pergunta, que é como é que tu chegas a dar toques na bola para começar a marcar golos de bicicleta? Isto acho que foi natural. O teu percurso, marinha, designer gráfico, portanto tu és um artista multifacetado. Explica aqui um bocadinho. O que acontece eu era skater, como eu disse, não é? E fazia grafite e era skater. E como Carcavelos é uma zona especial. Porquê que é especial? Porque em Carcavelos há um núcleo de pessoas que se desenvolveram em áreas, de várias áreas, desde a música ao surf, ter a zona da praia, desde o DJ, desde o grafite e pronto. E então era fácil lidar com toda esta malta e era fácil na altura lidar com esta malta. Porquê? Porque quase todos iriam parar quase ao mesmo lugar, ok? E esse lugar basicamente muito do ponto de encontro na zona de Cascais era mesmo Cascais, ok? O Dramático, havia o Dramático, que havia lá um bar onde toda a gente se juntava, havia ali aquela parte da nossa noite não era Lisboa, era Cascais, ok? Era Cascais e Lisboa, Bairro Alto, Praça da Figueira para andar de skate, o Pimp Show. Estás a ver? Era o Pimp Show, e íamos andar de skate, Pimp Show, Bairro Alto. Era mesmo assim. E Cascais, Dramático e coisa. E essa foi fácil esta ligação, porque entretanto Carcavelos também havia o Tony, okay? O Tony foi um dos primeiros DJs de todos eles, foi o Tony Clean. O 30 Paus começou a produzir também, porque nós levávamos a cultura hip hop ao extremo do conhecimento das vertentes. Ser hip hop não era só o gajo que fazia grafite, era o gajo que fazia grafite, gostava de fazer scratch, gostava de dar um beatbox e uma battle mesmo que fosse podre, mas entrava no fight, estás a ver? E então, para mim foi fácil pela zona que eu vivi, estás a ver? Ter e portanto foste desenvolvendo assim então vários skills, podes dizer que tu és um verdadeiro ícone do hip hop, não é? Porque fazes breakdance, dás umas rimas, produzes a tua música, fazes beats, já arranhaste 4 ou 5 discos. Sim, isso tem a ver também com vontade própria, basicamente. Isto porque és um inquieto, não é? Um inconformado. E passas por uma área, ou seja, tu pequenino, cheio de vontade, querer conhecer, querer experimentar, querer errar, mas depois tu vais para uma área tão dispar, como por exemplo a área militar. É preciso haver disciplina, é preciso haver foco e é preciso ser um senhor, não é? O ir parar para a cena militar tem a ver também com os irmãos mais velhos, porque os irmãos mais velhos todos eles passaram pela parte militar porque era obrigatório, ok? E eu na minha altura ainda foi obrigatório. Foi o último ano, salvo erro, que ainda foi obrigatório ir para a tropa. E isso acabou por ser uma parte também interessante na minha vida, que eu ia só fazer os 4 meses, mas depois acabei por fazer um curso de comunicações. Esses foram 4 anos, depois destes 4 anos eles disseram-me, agora que fizeste o curso, tens de ficar mais 4 anos porque és obrigado. E então em que área comunicações. E então acabei por
para passar para os quadros, e nesse passar para os quadros havia outra coisa que estava a acontecer paralelo, que era a cena da música. Havia a cena do greve, e eu já era punk, eu tinha uma banda punk. Foi aí que conheci os Primitive Reason. Desenhaste a capa do disco. Eu ia para o palco, isto era tão fantástico. Sungolola, que tocava naquele larguito de Cascais, ainda era uma banda que ninguém conhecia, tocava lá com Sungolola, o pessoal ia para lá, fim de semana, sexta-feira, com Sungolola, bota, olha, Primitive Reason ao pé do Forte Velho, bota, pá, e eu conhecia, eu dava muito bem com eles, ainda há pouco o Jorge, o baterista, telefonou-me. Tipo, veio agora da Inglaterra, a primeira coisa que fez foi fantástico. Ele até era para vir cá, mas acabou por não vir. E foi assim, e eu subia ao palco sempre que o Brian estava a cantar a música Hipócrita, eu subia para cantar com ele Hipócrita. Pá, e eu curtia, e havia aqui... Revivalismo. Porque o que acontecia naquela altura é que as pessoas, a cultura, aceitava-se. Vivia-se mais, não é? Aceitava-se, as pessoas queriam aprender, porque não havia, a única forma de tu aprenderes era te entregares, ou te entregavas ou ficavas no canto. E portanto era cada um na sua, mas todos na mesma, não é? Ou querias participar, ou então eras um observador. Depois tu tiveste quatro que se transformaram em 8 anos. Não é? Em 8, 9. E aí, durante algum tempo, estou-te a imaginar como militar assim, ias com latas no bolso a caminho. Olha, vou de comboio. Vou aproveitar, vou tacar aqui. Qual foi o impacto na tua vida? Visto que tinhas dado o exemplo, supostamente naquela altura, não é? Eu sempre gostei de fazer peças de Hall of Fame, peças legais. A minha parte do bombing foi uma parte anterior à cena militar, que era uma cena com um gajo também queria era pegar porque o que se vendia no mundo do hip hop era esta cena da luta. Irreverente. Da cena da luta. Isto contra o sistema. Não era contra o sistema, era impor uma vontade. Eu existo, eu estou cá. Passar uma mensagem também com o que estás a fazer. É isto que está a acontecer. Muita gente não percebe esta cena do tag, basicamente isto é uma afirmação. Uma afirmação. Começou espalhares o teu nome, muitos dar-te a anos atrás, nos conhecer. Estados Unidos da América, como os primeiros tags, aliás, foram Em Portugal é igual. Ainda umas hoje modas, é. Eu passei aqui, eu mijo do cão, viste? Tutorial. Está a cheirar, pronto, fui eu. Estás a ver? Basicamente para mim o tag é o mijo do cão. Passei, mijei e está aqui o meu cheiro. Pronto. Basicamente é isso, mano. É o que é. Exato, que diz verdade não merece vestir. E a minha cena, esse meu percurso foi uma vontade de eu querer aprender, mano. Ok, fazer beats. Mano, vais estar à espera, eu nunca fui de ficar à espera que me fizessem, porque há sempre alguém que está ocupado, ou porque não sei o quê. Mano, do yourself. Faz. Vai aprender. Olha, e deixa-me interromper para te fazer uma pergunta muito importante. Também esta viagem no tempo um bocadinho é tipo, quando é que tu sentiste que houve ali um clique? Ok, agora este é o Dé artista. Com os PRM. PRM era um núcleo fortíssimo. O que diferencia os PRM do resto da malta é que nós não nos baseamos em pintar no Hall of Fame de Carcavelos. Nós começamos a expandir o gref para fora de Carcavelos. Cascais, Lisboa, já havia pessoal também em Almada, mas nós íamos para lá. O Hall of Fame de Belém fomos nós que legalizamos, o túnel por baixo de Belém também fomos nós que legalizamos, as Amoreiras fomos nós que legalizamos, a Hall of Fame no Barreiro fomos nós que legalizamos. Levamos o grafite para o norte, chegamos a ir pintar, eu lembro, tenho fotos a ir pintar para o Algarve, estás a ver, nós não ficávamos só naquela cena do... Era mesmo o que estavas a dizer. Era muito mais, e até era espalhar, Yeah. e era muito mais o Exas, o Obey e o Ice que faziam mais isso, muito mais até o Alain. O Alain era uma cena incrível. O Exas era um gajo que... Primeiro bombing que apareceu depois da ponte 25 de Abril foi do Exas, man, em plena portagem e à frente, pum! Era incrível, Man, o homem era incrível.
eu era um gajo que estava muito focado em várias vertentes. Pá, eu não tinha tempo para tudo, era punk. A cena era assim, a gente metia a cena, olha, vai haver um concerto num campeonato de surf, de skate. Metíamos a cena, os skates no carro, olha, fomos convidados a dar uma rocada lá, bota. Íamos lá, dormíamos no carro, fazíamos tudo no carro, só não cagávamos lá dentro do carro. Mas era mesmo assim, éramos coisas, íamos tocar, as nossas coisas, skate, coisa, grafite, sempre assim. Espalhávamos, tínhamos Espalhar o nome, foi o que estavas a referir há bocado. invadimos a cidade, espalhamos o nome. Estavas a falar na questão de preferires mais Hall of Fame, mas houve umas missões no início que também... Sim, claro, mano. Eu fui detido a pintar um comboio. O primeiro... Pá, isto não é uma vergonha, eu não tenho que ter vergonha nisto porque é o que era. Aliás, eu na altura já era militar. Na altura. Pá, eu acho que não precisamos de cortar esta parte. Não, porque eu acho que no grafite é assim, se tu me disseres que fazes grafite e nunca pintaste o comboio, não é que eu vou torcer o nariz. Não, mas exato, tem que haver sempre aqui. Por isso é que eu pintei um. Mas já pintei um. Pá, eu nunca pintei nenhum comboio, mano. Estás a ver? Não sei o que era isso fazer, filho. Nunca pintei nenhum. Porquê? Mostra a maquete dele. Olha, posso fazer uma maquete se quiser. Não, mas isto porquê? Não, mentira, já pintou uma maquete. Porque a cena que a gente recebia de fora era treinos, era ao metro de Nova Iorque. Man, a gente abria a revista, man, o que é que se publicitava na altura? O pessoal do treino, porque vai passar o teu nome, e o teu nome mais alto, tinhas de pintar um treino. Então eles, como já pintavam treino, foda-se, então sou o cagão aqui da coisa, não vou pintar um treino. Pintar um treino, pá, tive azar. Primeiro treino pintei, só que tive azar e foi burrice, porque um gajo bom treino vai para casa, não é? Nós não, bombamos o treino, fazemos o resto das estações, vamos até Cascais, quase até Carcavelos, a parar em estação a fazer bombing. Chegamos, a polícia já andava atrás de nós para aí há um mês, já andavam a querer saber, e naquele dia eles andavam ali a circular. Portanto, a gente demorou para aí 4 horas depois de ter pintado o comboio, até chegar a casa. Olha, pintaram, os gajos andaram ali a coisa. Toma. Cheguei a Carcavelos, estou contente, o jam, não sei o quê, e o gajo, um deles disse, para um carro, então, pode-me dizer para onde é que não sei o quê, o jam quando faz assim, o gajo, tal. Mão. E o D, mas depois parei e pronto, não deixei, não sei o que é que aconteceu. Não quis abandonar a cena, estás a ver? Não quis deixar um amigo, um soldado para trás, não sei, foi uma cena. Soldado que foi, então, não posso abandonar. Não posso dizer. Hoje em dia não é assim, hoje em dia que Fez bem, os 9 anos, conhece muita gente que dava a seleta. Não, e pode ser que ficou aquilo entre nós, estás a ver? Eu e ele depois fomos a tribunal e resolveu-se a coisa, eu paguei a multa que tinha para pagar, pronto, e fui-me abrandar, estás a ver? Foi a minha cena do, espera aí, alta aí. Pá, não é este caminho que eu quero ir, man. Depois a multa também foi enorme para a altura. Man, eu estava a começar também a minha vida era militar, pá, acho que ainda chegamos a pagar quase 5 mil euros, qualquer coisa como 5 mil euros. 5 euros naquela altura era muito, muito. Ainda hoje é. Pago a prestações, mas isso mudou, mas isso por um lado foi fixe porque mudou a minha vida, a minha maneira de ver a cena, estás a ver? É por isso que hoje em dia podem dizer, tu não fiz, eu fiz o que tinha a fazer. Curti, foi uma fase, foi uma experiência, deu o que deu e é assim, e a vida é feita de experiências, aprendizagens, sem medo de dizer. Não foi um crime, porque basicamente para nós aquilo não era visto como um crime, era uma paixão que nós não estávamos com consciência que era um crime. Okay. Estás a ver? E tinhas mais ou menos que idade? Para perceber o... 19 anos. 19. Não, 20, foi um pouco mais, 22. Já estavas na Marinha, Então, e como é que conseguiste conciliar a Marinha, uma cena bem disciplinar e com essas cenas todas, com o grafite, meu? E as viagens que andavas a fazer? Mano, como é que conseguiste conciliar então, isso? com vontade. Só uma coisa. Só à vontade. Aliás, o primeiro álbum dos Mundo Complexo eu produzi no navio. Nas viagens, ia lá para a minha salita, tinha um teclado, uma Yamaha, tinha uma cena da Roland
e os primeiros beats foram produzidos a navegar em Joá. Ia para lá o capitão. Agora Não, era no capitão. meu tempo de lazer, o meu tempo de lazer, tinha aquelas horas de trabalho e tinha aquelas horas de lazer. As horas de lazer eu fazia música. Ok. Yeah. Em vez de aproveitar para descansar, Youth, aproveitavas youth para no greve, evoluir. Descansava e fazia, yeah. youth no greve, ridículo No- na música. na música, Porquê? Pá, porque o ridículo tem a ver com esta minha maneira de ser, um bocado extrovertido. Eu sou extrovertido, gosto de brincar, gosto de... Antes fazia asneira, fazia mesmo asneira, ridículos. Fazia cenas de putos. Acho que toda a gente tem. Eram asneiras que toda a gente faz, só que as minhas cenas eram cenas para rir, estás a ver? Pá, desde mostrar o rabo, Clássico. pá, eu não era gajo de porradas nem de coisa, era um gajo para curtir, era um gajo que gostava de... Era o palhaço do grupo, gostava de boa disposição, ainda hoje gosto. Mano, e era assim, e houve uma altura que o Zé Rui me chamou ridículo, tipo, agora, a partir de agora vai ser um ridículo. Pá, porque era só fazer estupidez, estás a ver? Tipo, E tu assumes esse assumo. cognome, não é? Esse pseudónimo para a tua cena. sim, para Com ser... a frontalidade de assumir exatamente Sim, porque essa atitude. o nome por ridículo vezes. dá para fazer letras disparatadas, conscientes, mas até posso fazer aquela cena que eu fiz no álbum dos Micro. Esta Caos conversa total. aqui é caos total, não é? Era assim que eu rap. Mano, eu entrei no estúdio e fui rapar assim mesmo. Será que acreditas em ovnis? Era mesmo assim, há ridículos gajos. Foda-se, este gajo é mesmo fora da caixa, este gajo. Ninguém faz isso. Estás a ver? E eu curti esta experimentação. Aconteceu na música, aconteceu no greve. É por isso que eu ainda hoje gosto de fazer experimentação. A experimentação para mim é a forma mais fácil que eu tenho de evoluir. É experimentar, experimentação erro. Estás a ver? Deu, ok, guarda. Experimentação erro, deu, guarda. Estás a ver? Falaste aí nos micro, big up aí para a Yeah. família Microlândia a comemorarem 25 anos este ano, né? É verdade. E Mars, Sagaz, Nel e toda a família, big up aí para todos. E big up para o mundo complexo, hein? Não se esqueçam também lá estão. Tony, tranquilo, quando? É verdade. Consegues em 3 palavras ou numa frase curta definir um writer? Pá, um writer, basicamente, da minha perspectiva, é uma pessoa que pinta com uma lata de spray, mas que pinta com uma característica própria do grafite, ok? Porque tu podes pegar numa lata de spray, fazer algo, mas não tem uma linguagem de grafite, ok? Para mim não me interessa se é uma textura, ok? Se é um lettering ou é um character. Desde que eu olho para aquilo e consiga perceber que aquilo é de um writer, de um pintor de grafite. Okay? Porque senão um gajo queres pintar a gente do carro. Estás a ver assim? Esta comparação Aquela ridícula. dica de antigamente. Então, o que é que já pintaste? A bicicleta. Tipo, não és um writer, pintaste com spray, mas não és um writer. Basicamente um writer é um pintor de grafite, uma pessoa que interpreta uma expressão, uma linguagem própria que é o grafite. Grafite. Yeah. Então, leva-me aqui uma pergunta, não sei se pode ser agora um clichê, já foi feita Yeah. a outros writers. Como é que vês a diferença entre grafite, street art e pinturas decorativas? Achas que existe? Não há diferença. Cada um é um. Eu pensava que no início havia. Grafite, normalmente, aquilo que nós estamos aqui a falar, que é o grafite, nós estamos a falar do lettering, não é? Do nosso nome. O grafite em si, aquela cena mais forte, mais O tag, o deep do grafite. A essência. Estamos a falar em tag, estamos a falar Mas em o que é tag. o que é para ti mesmo grafite? Yeah. Aquela pergunta da praxe. Que é que achas mesmo? Tipo, o Que é tag, grafite? o lettering, o character, ok? O lettering, não é? É a essência do grafite, ok? A street art, para mim, é como o hip hop. É um nome que se deu a um conjunto de coisas para definir essas coisas.
Ou seja, no hip hop foi definido que o writer, o DJ, o b-boy e o MC faziam parte de um núcleo, porque houve alguém que se lembrou, olha, vamos chamar isto hip hop, ok? E a street art para mim é isto, é um conjunto de várias expressões artísticas, ok? Que representam a arte de rua. Dentro da cultura de rua. Dentro da cultura da rua. Ok. A cena de decoração, decorativa, isso é relativo. Porque eu posso fazer uma pintura decorativa em grafite, como posso pintar com uma trincha. Ok? Que vai dar tudo, no fundo, tudo isto é arte de rua. É street art porque é inglês. Mas no fundo é arte de rua. Com que malta e em que lugar é que gostaste mais de... Mano, para mim o meu spot favorito é Carcavelos. É o Hall of Fame de Carcavelos. Até pelo historial que tem, até porque depois tem outra coisa. Aquilo está tão, entre aspas, legalizado, mesmo na população. Então agora já estavas a referir, pronto, que as pessoas já se familiarizam mais com a arte, como isto já é um bocado mais divulgado. Fácil de pintar, é fácil, mas Divulgado. já é mais legalizado de pintar. Achas que isso vai acabar um bocado com a verdadeira essência do que é o grafite? Não, a essência só acaba se a tua essência acabar. Ou viras homem bom ou viras homem mau. Tem que haver de tudo, na verdade. Eu acho que tem que haver de tudo. Tem que haver tudo porque tu só consegues ver a balança, a qualidade, quando começas a ver bué de ruído. E digo-te já, muito do power da arte urbana hoje em dia, ter também subido, é porque também subiu muito ruído. Has de reparar, isto é como ao surf. Quando eu ia a Carcavelos surfar aí nos anos, e ele sabe que é surfista, nos anos 80 e 90, tinhas 20 gajos. E cada um coisa, e se fosse lá uma chapada, ok? Os locals. Agora não, vais à praia e tens 20 escolas em que tu chegas lá, bem, deixa-me arranjar aqui um metro para dar só uma onda, só neste dia. Hoje no grafite é assim também, na arte urbana, que é, há muita gente. Mano, é como ao futebol, né? Há muito jogador do bairro e há... Então achas que tem mais boom agora? Tem mais Diferente. Mas mais aceitação. Tem mais aceitação, mais boom, mas muito far away do que se passa no resto da Europa. Apareceram muitos artistas que hoje em dia ainda não conhecem a história. Mas também é verdade. Podemos dizer que o país é pequenino e que tem menos artistas, mas não. O país, e vou frisar isto, graças à internet. A arte urbana, ou a arte no geral, em toda a arte, ou tudo o que seja for, muito graças à internet. Que teve esse boom. Porque se não fosse a internet, ainda estávamos aqui na inveja. Que ainda estaríamos naquela de coisa. Uma vez um greve, tinhas que ir lá à parede. Tinhas que pedir com licença para conheceres a pessoa. Ias com a máquina descartável. Ias com a máquina descartável. Hoje em dia, não, tens internet. O que se passa agora em Portugal passa-se em Nova Iorque. Se passa em Nova Iorque, em tempo real. É bom. É a evolução. É o que é. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Há bocadinho falaste em penas, trabalhos, e sei que tens feito aí uma série de trabalhos, nomeadamente aqui nos concelhos de Oeiras, Cascais, principalmente, mas não só nesses concelhos. Dos últimos trabalhos, há algum que queiras destacar, aquele que tenha... Há um que eu não vos falei e não comentei, mas há um que realmente tem um significado duplo, que é o ali do Aquário Baixo da Gama, por exemplo. Porquê? Porque fui militar e aquilo pertence à Marinha e aqui houve uma ligação, a mesma forma de trabalho e a forma de lidar, porque nós temos uma expressão na Marinha que é filho da escola, estás a ver? Que é uma pessoa que pertenceu, estás a ver? E eu sentir que estou a trabalhar para uma entidade que tomou conta de mim durante 10 anos quase, estás a ver? Em que tive camaradas que eram meus, quase com a minha família. Infelizmente hoje em dia quase não lido com nenhum, mas são pessoas que hoje em dia ainda se me cruzar ainda há um laço, estás a ver?
O que acontece, esse foi realmente um trabalho que me deu muito prazer. E depois tem outra coisa, está ligado, está virado para a linha. Sim. Aquilo que nós sempre procuramos, A visualização. está lá, olha, tem os dois, tem 3 do Vinho ao Mundo, estás a ver, olha, está virado para a linha de comboio. Não preciso pintar o comboio porque está ali. Estás a ver? Está virado para a estrada. É grande. Então, um bom trabalho. Deu-me um trabalho, está bem pensado. A cena das cores foi bem pensada. Aqui o Kurt sabe que ele ajudou-me a fazer esse trabalho. E o tratamento foi excelente. Também, e depois há um que me deu muito prazer porque era gigantesco. É gigantesco, que é o viaduto de Carnaxide Linda a Velha. Aquele viaduto, só mesmo quando um gajo está debaixo daquilo é que percebe a dimensão daquela merda. E eu pintei aquilo em um mês e 15 dias. Então, e em termos de grafite, define lá o grafite em 3 palavras. O grafite para mim é, basicamente, é paixão, é criar, e partilha, mano, partilha de conhecimento, Paixão, paixão. conhecimento. Ok, então preferes pintar acompanhado? Sozinho. Gostas das duas, não é? Mas... A mim é assim, a mim tanto me faz. Eu vou-te explicar porquê. Porque se eu pintar sozinho e estiver tranquilo, estou bem. Se pintar com alguém que esteja tranquilo comigo, estou bem. Portanto, desde que eu não tenha stress, eu pinto sozinho ou com quem quiser estar no mesmo feeling que eu. Então, Yute, para finalizar, eu acho que vou-te fazer aqui uma pergunta para ficar aqui para o report, que é, daqui a 20 anos, onde é que está o Yute e a sua obra? Bem, daqui a 20 anos eu provavelmente terei quase 70 anos. Bem, eu conheci um artista que ainda hoje pinta, que é o Part One, que é um ícone do greve para nós todos. Mano, eu tive a felicidade de o conhecer num festival em Sèvres, onde eu fui convidado 2 vezes e na primeira vez dividimos o apartamento e eu tive a oportunidade de conhecer o Part One, que é uma pessoa que já tem 60 e poucos anos e continua a pintar e começou a pintar em 1960 e qualquer coisa, 70, qualquer coisa. 69. Portanto, ele já pinta quase há 40 e tal anos, quase 50 anos. É uma pessoa que já está reformado e continua a pintar, e eu quando o conheci e soube a história dele, é nesse rumo que eu gostava daqui a 20 anos, 10, 15 anos, continuar a ser o Yute a pintar, independentemente do que esteja a fazer, mas a continuar a pintar, a ser artista, gostava. That's my man blowing up.